Meus caros professores, meu querido presbítero Otoniel, minha querida irmã Miriam, a paz do Senhor para vocês. Paz do A paz do Senhor, Senhor a todos. Amém. A graças a Boa paz do Deus. Senhor, noite. você professor, você professora, que está aqui conosco, firme e forte, neste segundo ciclo da lição do discipulado, aqui no nosso podcast, né, BD, em síntese podcast, promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos felizes de estarmos juntos, mais uma vez, já encerrando o ciclo, né, nesta 12ª lição, e temos um tema muito maravilhoso, muito gostoso de se conversar, que é a lição de número 12, que tem como tema crendo na graça de Deus. A graça é maravilhosa, a graça é o motivo de nós estarmos aqui. E tem uma frase que diz o seguinte, meu presbítero Otoniel, irmã Miriam: conhecer a graça é entender a essência do Evangelho. E eu queria destacar da leitura do texto bíblico em base, né, que fala Efésios 2, os versículos 1 a 10, mas eu queria destacar, como não poderia ser diferente, Efésios 2, 8, versículo extremamente importante, conhecido de todos nós, e está inclusive na meditação, né? Esse versículo foi pensado para a meditação da lição, e que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é este favor imerecido, a graça é o que moveu o coração de Deus para enviar seu Filho Jesus, e por ela nós vivemos, por ela nós respiramos, e estamos aqui falando sobre ela, vivendo ela, né, meus irmãos? O que é que vocês podem dizer a esse respeito? Sem a graça, nós estaríamos perdidos, né? Eu penso dessa forma, porque a graça de Deus, a próprias Escrituras vai dizer que ela foi manifestada através de Jesus. Só que esse conceito Tito de 2, né? graça, e Tito a graça em 2 e si, 11. vamos aprofundar mais um pouquinho mais para frente, mas, de uma forma geral, ela já vem sendo tratada desde do Antigo Testamento, né? E eu acho interessante, irmão, que todos conhecem aquele louvor, aquele hino chamado de Graça Maravilhosa, né? Na verdade, foi inspirado ali John Neumann, o nome do rapaz lá, né? O capitão lá de navios. Ele cria, né? Vamos dizer assim, este louvor. E ele escreveu esse hino, belo hino, Graça Maravilhosa, como uma reflexão sobre a sua vida antiga e como Deus, quando chegou na sua vida, com sua graça, com sua misericórdia, né, havia livrado ele de uma vida de maldade. E, no caso, ficou muito famoso este louvor, né? Aí eu acho interessante que tem um trechozinho que diz: graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Ou seja, a graça de Deus, ela é manifestada de todas as formas na vida dos seres humanos. É uma benção. Irmã Miriam, o que é que a senhora nos diz? Tem alguma recomendação, assim, já de início? Alguma recomendação do ponto de vista da pedagogia para essa lição tão especial? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, caro professor e professora. Que lição maravilhosa essa, né? Que nos fala sobre a graça de Deus, crendo na graça de Deus. Não é isso? E eu convido vocês para fazer com os vossos alunos uma reflexão, tá? Uma meditação. É um conhecimento mais aprofundado sobre a questão da graça, porque estávamos falando antes de iniciar que todos sabem o significado da palavra graça, mas é importante destacar o que é graça, não é verdade? Eu gostaria que, antes de
deixar aqui a dica para cada professor trabalhar com os seus alunos essa questão, eu gostaria de ouvir em pouquíssimas palavras a definição da palavra graça, do que é graça, do irmão Raniel, do irmão do presbítero Otoniel, a definição da graça, em pouquíssimas palavras. A senhora bem falou, né? Favor imerecido, essa é uma definição simples e que ela é mais profunda do que a graça que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Eu recebi isso de graça, aquele serviço foi feito de graça, mas Isso, agora, a graça de Deus ela é bem mais profunda, porque fala de um perdão que nós não presbítero conseguiríamos obter, né? Otoniel, bem rápido, definição de graça, da graça. Como o professor Daniel já falou, graça, o conceito mais famoso é de favor, né? Só que ele é muito mais amplo também, não é só favor. Revela também a bondade, favor, aceitação, tudo isso são conceitos da graça. Não tem nada a ver. Presente, dádiva, Presente, não é isto, um verdade? dom, porque as palavras, ela vai justamente trazer essa ideia. Aí eu vou dizer aqui o que uma concordância bíblica de Strong, ela vai definir graça assim: curvar-se ou inclinar-se em sinal de bondade para com alguém inferior. Ou seja, é um favor de fato e demonstrado através de Jesus personificado, né? Que a lei foi dada por Moisés, a Bíblia diz, né? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Para transmitir ou ensinar, que ensinar é você transmitir conhecimentos, nós precisamos procurar o caminho mais curto ou métodos que sejam mais fáceis de alcançar a aprendizagem, né? Então, é muito bom trabalhar com essa lição, trabalhar visual. Eu quero citar o exemplo de 2 visuais. O professor pode pegar uma árvore com apenas um fruto e outra árvore com 3 frutos, para representar a graça comum e falar para os seus alunos que nós temos 4 tipos de graça, certo? A graça comum, a graça salvadora, justificadora e a santificadora, certo? Mas o que é graça comum? O que é graça salvadora, justificadora e a santificadora? A partir do momento que os seus alunos vão conhecer, ter esse conhecimento, no determinado do caminho que você vai ministrar a aula, vai ficar bem mais fácil eles entenderem, absorver melhor essa questão, o assunto. Digamos que você tem um visual com uma árvore com apenas um fruto. Você apresenta ao seu aluno como a graça comum. Mas o que é a graça comum? É aquela que está para todos, que alcança a todos. A graça da vida, quando Deus soprou a vida, deu direito a todos a terem uma família, a viver uma vida plena, maravilhosa. Essa é a graça que alcançou a todos. Mas a oportunidade de vida, às vezes tem muitas pessoas, eu acho que vocês já ouviram alguém falar isso, quem nunca ouviu, porque eu sou crente e o outro não é, ele consegue obter tantas coisas e eu. Não é verdade? Eu já vi várias pessoas dizendo isso. A graça comum que todos alcançaram. Bom, essa é a graça comum. Deus deu para todos. Porém, ela só tem um fruto, que é o fruto da vida e que foi para todos. Mas a graça salvadora, você já mostra outra foto de outra árvore com 3 frutos, certo? Aí está lá, a graça salvadora. É para todos, está disponível, mas o homem, ele precisa querer alcançar aquela graça. Então, está disponível, que é a graça salvadora,
que através dessa graça nós chegamos a Deus, que através E de Jesus aí, Cristo. irmã Miriam, nós temos aí Tito 2,11, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso mesmo. Olha só, a graça a todos os homens, porém ele precisa querer, não é verdade? A partir do momento que ele aceita aquele fruto, que é o fruto da salvação, a primeira graça, né? Ele vai gerar outra graça em sua vida, que é quando o Espírito Santo trabalha nele e ele reconhece que ele precisa mudar. Ele reconhece que ele não é bonzinho do jeito que muitas vezes nós procuramos nos justificar. Não, eu não. Mas o Espírito Santo, ele tem essa função de mostrar para o ser humano, depois que ele alcança a graça salvadora, então vem a graça justificadora, e ele diz, não, eu realmente estou errado, então ele é justificado. Aí é o segundo fruto da graça. Agora, para gerar o terceiro fruto, que é o da santificação, é a partir do momento que ele alcança a primeira, que ele diz, olha, eu estou errado, então a graça do Senhor justificadora se manifesta em sua vida, aí ele ainda vê mais um fruto, que é a próxima graça, a próxima dádiva, que é a da santificação. E sem essa santificação, como é, meus irmãos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, ele precisa alcançar as três graças. Isso precisa ser gerado na vida dele. A partir do momento, professor, que o aluno entende isso aí, você pode fazer uma dinâmica, você pode mostrar visuais, o aluno vai entender o que é graça, que é uma dádiva, que o Senhor coloca ali, está disponível para cada um, mas precisa a pessoa aceitar, querer e ir buscar. Então, ele vai entender melhor todo o conteúdo. E isso vai gerar uma aprendizagem. Essa profundidade da graça, ela fica muito mais clara quando a Isso gente mesmo. utiliza esse elemento visual, não é? É a As suas profundidade. facetas, né? As suas nuances, com certeza ficam mais fáceis de absorver quando você coloca esses frutos. Eu achei muito interessante a sugestão. E interessante também que, quando vai se tratar da graça em si, tem que apresentar a graça como uma doutrina bíblica, né? Não Isso apenas como mesmo. um fato isolado ou algo simplório demais, mas como uma doutrina das Escrituras. Aí por isso a importância de entender onde é que a graça entra na nossa vida, no E relacionamento ela de Deus para com é o homem. gerada, ela vai gerando como frutos. O Espírito Santo, nós estudamos os frutos do Espírito, não é isso? Mas a graça também existe o fruto, porque ela vai gerando. É um processo, ela é reveladora, ela vai se revelando na nossa vida, né? As dádivas do Senhor, assim como o presbítero Otoniel falou que desde o Antigo Testamento, que era manifestada pela misericórdia, não é verdade, presbítero Otoniel? Pela misericórdia, e hoje, através de Cristo, nós fomos alcançados por esta graça que é manifestada como um amor. Na verdade, é através dela que o ser humano ele tem uma intimidade com Deus, que ele diz, Abba, Pai, não é isso? O amor, ele tem um alcance, ele pode alcançar Deus através da graça. Perfeitamente. E já entrando aqui na nossa lição, no primeiro tópico, a salvação é fruto da graça, né? Falando bem sobre isso que a senhora destacou, de que ela, a graça, ela gera o fruto que é a salvação, primeiro tópico da lição. É importante a gente ter em mente que, apesar da lição falar das religiões pagãs e da ideia de ser uma coisa antiga, mas eu queria alertar que essa ideia de fazer por onde se salvar é uma ideia ainda muito corrente no meio das religiões. As pessoas continuam com esse pensamento
de que elas têm que fazer algo para merecer a salvação, e é muito importante a gente destacar o aspecto da graça de Deus como favor de fato imerecido. A gente não tem como fazer nada que nos faça merecer, né? E isso não é uma prática antiga. Infelizmente, é um pensamento ainda recorrente, e muitos crentes, se não tomarem cuidado, eles vão seguindo essa mesma lógica errônea de que algo que eu possa fazer vai cativar o coração de Deus, né, presbítero Otoniel? Exato, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, como dizem, né? Porque a graça, ela vai apresentar-nos uma outra situação, o que a gente chama aqui de ministério da reconciliação, né? O ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação, na verdade, é o misericordioso amor de Deus revelado em Jesus. Ele apresenta a autonomia, a própria lição diz isso, em um dos tópicos aí, que seria a autonomia no exercício da fé, como um privilégio. Então, se graça seria esse favor, que é imerecido, esse favor, essa bondade, eu não posso adquiri-la ou chegar-se a Deus por méritos próprios. Barganhar, Não, é negociar, verdade. oferecer algo em troca. Não. Por isso que a lição na meditação vai dizer, vai trazer a graça como um conceito, como um favor de bondade de Deus para com a raça humana, para trazer ela de volta à sua presença. Aí diz, você citou a epístola de Paulo a Timóteo, né, que diz que a graça se manifestou trazendo salvação a Tito, isto, Tito 2:11, isto é, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aí o Efésios 2:8 na meditação vai dizer justamente isso, que porque é pela graça que nós somos salvos. Então, isso nós podemos afirmar que para alcançarmos a salvação, precisamos passar por Cristo, não é isso? João 14:6, que todos conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E falando nisso, né, de Cristo e desse movimento, o tópico 1.2 da lição, ele diz que essa iniciativa veio da parte de Deus para conosco e não o contrário. É muito importante porque em nenhum momento o homem sozinho se conscientizou, se mobilizou em direção a Deus. Foi Deus quem enviou o seu filho, foi Deus quem planejou e quem colocou em prática esse plano da salvação, maravilhoso ministério da reconciliação, e a iniciativa foi toda dele, não foi nossa, né? Isso. Até porque se o homem está caído, pecaminoso, Efésios 2 vai dizer que ele está em delitos, em pecados, mortos, afastados, né? Está totalmente corrupto. Por causa do que a gente já estudou, chamado de pecado original. Então esse pecado faz com que o homem se distanciasse de Deus. A graça é justamente a revelação da bondade de Deus vindo ao homem para salvá-lo. Por isso que está escrito no famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo e de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Aí tem uma relação, né, da graça com a salvação. Ele entrega o Filho unigênito e depois de entregar seu Filho unigênito, existe uma resposta a essa graça. Existe uma resposta a esse favor. Se eu respondo positivamente ou negativamente. Se eu responder positivamente, eu vou aceitar, porque aceitar o sacrifício e a graça me oferecida, que foi me oferecida. Negativamente, consequentemente, eu vou negar seu sacrifício. Por isso que ele disse, Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, automaticamente, não crendo, eu estou rejeitando e perdendo a oportunidade de salvação. E isso é muito sério, porque a gente pensa que o que nos tira do reino de Deus é o pecado. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, o que nos tira a salvação não é o pecado, mas é a negação da graça de Deus. Isso nos tira a possibilidade de salvação. Porque o pecado já nos afastou faz tempo. Já faz tempo. Já faz tempo. Então,
não ser salvo é rejeitar essa corda que veio dos céus para nós agarrarmos nela, né? Porque se graça é aquilo que particularmente causa, primeiro, vai trazer alegria, gratificação, aceitação por uma bondade que foi concedida ou desejada. Aí, assim, essa graciosidade, ela não pode vir do homem. Por isso que, pela graça, você é salvo. É a resposta que o homem tem que dar a essa Eu graça. cito aqui Romanos 8:1, que diz, Hum, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Né? Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a segundo carne, o Espírito. Eu o passo a caminhar Espírito. diferente por essa graça, por essa fé que me alcançou, e estando nele, eu obtenho minha salvação, né? Na pessoa de Cristo Jesus. Romanos 6 E também fala, o né? interessante, Que esse texto que você citou, se você ler versículos anteriores, ele vai se dizer o motivo dele estar preso no pecado, porque ele, desde o capítulo 7 de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que o que deseja fazer não faz, mas o que não quer faz, né? Assim? Esse versículo famoso, muitas pessoas pegam ele e, para dar aso, vamos dizer assim, a prática pecaminosa, eu não consigo sair do erro e eu estou fazendo o que eu não quero. Ou seja, para dar, né? E não é isso que a Escritura está falando. No capítulo. legitimar o pecado e Isso, usar a graça legitimar, é. como desculpa. Ah, exato. Eu estou aqui, eu não consigo fazer o que eu quero. Paulo já disse isso. Se Paulo disse, alguns dizem, né? E não é assim. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele vai estar citando a vida dele na lei, quando estava preso ainda no farisaísmo, que desejava cumprir e conheceu o pecado por causa que a lei dizia, não faça isso, não faça. Aí ele viu aquela briga do seu espírito, da sua vontade, querendo praticar a vontade de Deus, mas sem a graça, sem a presença do Senhor, ele não conseguiria. Aí ele diz, maldito o homem que sou, quem me livrará do poder, né, dessa morte, desse problema, de tudo isso? Aí ele depois vai citar justamente no capítulo 8, ele inicia trazendo a revelação da graça, dizendo justamente que a lei passou, ok, teve sua finalidade, Como mas ele disse instrumento que de é, condenação, né? exato, porque a lei ela vem apontar justamente essa graça. Olha, você está condenado porque você não consegue praticar a vontade de Deus, mas a graça de Deus faz com que você pratique-a. Por isso que ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quando ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, é justamente porque andar segundo a carne é praticar o pecado. Essa relação que o apóstolo Paulo faz nessa manifestação da graça de Deus. A vazão ao fruto da carne, que é o pecado, né? Interessante, professor, mais uma coisinha aqui. A palavra graça, ela vem da mesma raiz de caridade. E isso é importante. Sharia. E por que isso é importante? Porque se a caridade seria amor e dádiva, então a graça já seria um amor e a dádiva manifestada. Interessante isso porque não é simplesmente um conceito de amor, eu amo, mas é um amor praticado, Ah, né? professor, me permita fazer uma leitura Sim. de 2 Coríntios 13:13, que é muito conhecido por ser a Hum, bênção apostólica, mas que exemplifica exatamente isso que o senhor está dizendo. Ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Veja, Deus é amor, mas ele manifestou, ou seja, ele pôs em prática este amor, ele é essencialmente amor, mas ele pôs em prática através da graça do seu Filho Jesus Cristo. E através disso, ele nos trouxe comunhão com o seu Espírito. Está na bênção interessante. apostólica, né? É. A graça manifestada, né? A graça manifestada. Muito bem. Deus é amor, né? Mas ele é amor, essencialmente. Mas ele pôs em prática, e aí nós vemos, de fato, a ação da graça salvadora, né? Mas diga, Por professora isso Miriam. que, por isso que na lição no tópico 1.3 vai dizer ninguém pode legislar sobre a salvação, porque ela não pertence a grupo A e B, ditando como ela é feita. Porque o próprio Deus assim já manifestou a graça, se a manifestar, trazendo salvação a todos os homens. E se vocês observarem, desde o início aqui do tópico 1, que destaca
a graça através de Cristo, não é verdade? Em Cristo, pela graça, somos salvos, né? Somos salvos por Deus em Cristo, não é isso? Então, se é através de Cristo, nós somos salvos por Deus, então quem tem o poder de dizer, irmão Raniel, você está salvo, presbítero Otoniel, você está salvo, ou irmã Miriam, olha, você não tem salvação para você. Não tem jeito, olha, não, você não, ninguém pode legislar a salvação de ninguém, porque a salvação, ela está disponível através de Cristo, não é isso? E pela graça nós somos salvos por Deus, através de Cristo. Tanto é Só que, fechando... Pois não, querido. tanto é que João, né, o evangelista João, capítulo 1, versículo 17, ele vai citar: porque a lei foi dada por Moisés, a graça, porém, né, e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele faz uma revelação de como Deus se relacionava com o homem no Antigo Testamento e de como é revelada no Novo Testamento a partir de Jesus. O foco e o centro é Cristo. E é interessante que a Versículo... palavra não diz que é criada, ela é revelada, ou seja, esse plano sempre existiu, né? Mas a gente não tinha conhecimento, e aí ela é revelada, né? É um desvelo, né? Aquilo Através, está isso, olhe escondido. só, olhe no tópico 2, a graça é revelada em nossas vidas. Aí aqui nós vemos uma ação do Espírito Santo muito forte nessa revelação. Na verdade, porque diz, olha, a graça de Deus traz o verdadeiro conhecimento, não é verdade? De quem nós éramos antes. Não é verdade? Ele nos mostra, nos convence, nos mostra quem nós éramos antes, nos convence de quem nós somos hoje. Através dele também, através de sua função, nós também conhecemos mais a Deus. Porque, olha só, eu vou fazer só uma parte aqui da leitura que diz o seguinte: a graça de Deus revela-nos que éramos pessoas escravas dos nossos sentimentos, não é isso? Egoístas e mesquinhos, pois andávamos nos desejos da nossa carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira. Não é isso? Essa relação ela é o seguinte: na lei, a gente tem a consciência do pecado, mas ela nos deixa encurralados. Porque ao passo que eu tenho consciência de quem eu sou, né, esta pessoa mesquinha, má, com inclinações ruins, ela me deixa sem solução. E Agora aí eu tenho uma pergunta. só a graça me dá a solução para essa condição humana terrível, né, do pecado. Eu tenho uma pergunta. Quem tem coragem hoje de assumir seus erros e maus pensamentos? É uma situação, porque nós, naturalmente, como seres humanos, nós temos uma tendência à questão do egoísta, de ser egoísta. Então, às vezes, o nosso pensamento, nós erramos por pensamento, e como aqui o texto mesmo diz, nós somos mesquinhos, temos os nossos defeitos, mas a parte mais difícil é assumir esses erros. Quem tem coragem de dizer, eu tenho maus pensamentos, eu sou ruinzinho? Quem tem coragem de se manifestar e falar uma coisa dessas? É verdade. E aí, isso é tão verdade e é tão difícil que o que Deus requer de nós, como diz no tópico 1, não é sacrifícios, rituais. Ele requer de nós o confessar. E isso é Mas olha difícil porque só, vai contra nós mesmos, né? Confessar
diante de Deus que nós somos essa pessoa aí que a senhora falou. Mas como é tão difícil assumir os erros, somente a maravilhosa graça nos encoraja a isso. E a ação Através do do Espírito Espírito Santo de Santo. Deus, né? De Através do convencer, Sempre fazer Espírito ele, esse né? Santo papel. em Né? nossas vidas. É isso Sempre mesmo. ele. Sempre ele em Sempre ele. nossas vidas. É como ele nos revela, ele nos mostra, olha, não é assim. A gente é tão miserável que Isso até o mesmo. papel de se conscientizar e de querer agir e tomar uma atitude é o Espírito Santo que fez em nós. Nem isso a gente pode se vangloriar, dizer, não, eu me arrependi. Não, foi o Espírito Santo de Deus que fez essa ação em você. João Agora, 16, ele convence o homem. Sim, sim. agora interessante, diante de tudo isso que vocês estão dizendo, dessa revelação de Deus que vem ao homem, dessa revelação de Deus que está através de Jesus, a salvação deliberadamente entregue às pessoas, uma pergunta que não quer calar, que não cala nunca, né? Inclusive a própria lição no auxílio didático vai trazer, inevitavelmente, não sei se na classe do nosso caro professor que está nos ouvindo agora pode surgir, ou se nunca surgiu tal tema, mas inevitavelmente, de fato, chegaremos ao tema da chamada eleição, predestinação, essa graça, a responsabilidade humana, Deus elege uns em detrimento de outros, são perguntas que podem ocorrer. A eleição, predestinação. Fatalmente vai se chegar nesse vai. E a nesse dilema. Com certeza. Essa salvação é oferecida através de nosso Senhor Jesus, mas para algumas pessoas eleitas por Deus na eternidade, ou ela de fato é entregue para todas as pessoas, cabendo a responsabilidade humana. Aí vem uma questão: se o Espírito Santo é quem convence o homem, meus irmãos, do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito, ele pode ser resistido, essa graça pode ser resistida, ela pode ser negada, né? Então são questões que podem vir, porque nós temos de um lado uma questão fatalística. Podem e sempre vem, né? Sempre vem. Temos... E o professor tem que estar preparado para entregar ao aluno justamente o caminho e como pensamos aqui, como entendemos nas Escrituras Sagradas, esse tema, a eleição de Deus, ela não é particularidade, nós pensamos dessa forma, inclusive nossa declaração de fé deixa bem claro que a eleição, ela é em Jesus. Efésios capítulo 1, eu abri aqui a palavra, está no capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, depois eu queria da até eleição... também corroborar com essa parte aí que o senhor colocou, em 1 Timóteo 2 e 4, né, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Corroborando com isso que o senhor falou. Então, se ele quer que todos se salvem e fomos eleitos nele, então esse como é, que eu estou, né? O problema é porque vai surgir teorias que vai querer trazer um significado para esse todos aí. Todos não é todos. Entendeu? Esse é o problema. A pessoa vai fazer o que a gente chama aqui de eisegese, não é exegese. Olha só. Eisegese. Exegese é extrair do texto o que ele quer dizer. Eisegese eu vou colocar no texto aquilo que eu quero que ele diga. É isso mesmo. Eu vejo aquilo, né? Então, se ele nos elegeu, nele, a eleição sempre é em Jesus. Deus elegeu a salvação em Cristo. Então, quem quando a palavra nele, de Deus, né? Quando a palavra de Deus fala, nos predestinou, ele está destinado em Cristo. E quem está em Cristo, né? E aí a gente tem várias passagens, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, né? 2 Coríntios 5 e 17, né? Porque a predestinação aqui, ela vem após a eleição. Se você perceber bem, Efésios 1 e 4 vai dizer que ele nos elegeu primeiro, né? Nele, porque em Jesus fomos eleitos para a salvação. E no versículo 5 vai dizer que, estando nele, ele nos predestinou para Romanos 8 e 1 que a gente leu agora, estando nele. Olha, nele, sempre é nele, por ele. Não é isso mesmo? E nos predestinou, está escrito assim, né? Até porque para filhos de adoção. Esse tema aí é muito polêmico.
gera muita polêmica em sala de aula. Por isso que tem Já que ser vi aluno tratado para levantar que... da sala e ir embora porque estava discordando essa questão de tratarmos sobre a Foi tenso, eleição. né? Então, nesse dia foi bem tenso, né? Isso, com certeza. Eu Agora presenciei. isso ocorre porque nós temos aí uma gama de situações, as pessoas acessando na internet e tudo mais, livros à disposição, né, das pessoas esse tema, e às vezes não aprendeu como a gente pensa, não aprendeu a nossa visão desse assunto, né? Mas me Aí permita também quando inserir outra coisa, tá? o Quando o senhor primeiro terminar. contato sendo dessa forma, vai trazer essa questão dificultosa aí para essa pessoa. Mas, assim, eu tenho uma questão secundária, presbítero Antônio Armandirian, que deriva disso. Na hora que eu parto do princípio da eleição que não seja em Cristo, e a nossa eleição é em Cristo, eu posso incorrer no erro de usar a graça como pretexto para o pecado, uma vez que eu já estou eleito. Então, isso é um outro erro decorrente do pensamento da eleição sem nenhum tipo de exigência. Não, você está eleito, pode fazer o que quiser. E a graça está escrito no livro de Romanos inteiro, a gente pode destacar o capítulo 6 mais propriamente, mas no livro de Romanos inteiro, a gente vê o apóstolo Paulo falando: a graça não pode ser pretexto para o pecado. Né? Isso está muito claro no livro de Romanos, no livro de Coríntios, a gente vê, por exemplo, 2 Coríntios 5, que eu já citei aqui, mas pegando os versículos 14, 15 e 17, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí ele diz, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esta graça é aquela que nos constrange. Eu não posso usá-la para pretexto do pecado, é justamente o contrário. Ela me constrange a viver em santidade e em novidade de vida. Então, a gente nem pode confundir o conceito de eleição em Cristo e nem a gente pode pegar a graça como pretexto para o pecado. Essas duas coisas, né, precisam ficar muito claras para o aluno, né, passado com segurança pelo professor, porque fatalmente nós vamos incorrer nessa discussão, né, E Rodrigo? para isso aí é importante que o professor conheça bastante o conteúdo, principalmente quando for tratar em sala de aula sobre a questão da eleição e também da graça, para não haver uma mistura, né? Porque tem alunos que acompanham normal, mas já tem outros que têm o déficit de aprendizagem bem lento. Então, é importante saber diferenciar para o aluno não ir para casa com a cabeça mais Com o enrolada do parafusinho que lá. veio. Do que Exato. quando veio. Isso Porque mesmo. porque quando você traz esse assunto, você vai trazer à tona justamente o que a graça é. A graça é reveladora. Aí o aluno tem que saber que por ela ser reveladora, ela revelou Jesus, que a salvação só está nele. Se a salvação só está nele, aí é importante frisar esses termos e esses temas que nós tratamos agora, sobre eleição, sobre predestinação, porque alguns vão entender que esse Deus amoroso escolheu apenas algumas pessoas. É o que eles chamam lá de, primeiro, expiação limitada. A expiação é limitada, a graça ela é irresistível, entendeu? Esse grupo, quando diz isso, ele limita o número de pessoas que serão salvos. Mesmo que você queira, porque como não está em você, eles partem do pressuposto da soberania divina, e essa soberania escolhe quem quer e condena quem quer. Então esse Deus amoroso será o culpado, no final das contas, pela condenação do ser humano. Aí nós devemos atentar, e eu penso assim, que o professor tem que informar a classe que não é assim que as escrituras revelam, e nem pensamos dessa forma. Nós, como assembleianos, temos a nossa forma de pensar também. É claro que respeitamos todas as formas, né? Só que nós temos a forma de pensar e mostramos que a graça de Deus pode ser resistida sim, o homem pode vir a pecar. Por que pode ser resistida? Capítulo 7
de Atos, está escrito. Depois de Estevão fazer aquela pregação, ele diz assim aos israelitas: vocês sempre resistem o Espírito Santo, como vossos pais resistiram lá no deserto. Então, resistir à graça é resistir o Espírito. Vinde a mim, Jesus chama. Então, cabe ao ser humano ir a ele. Então, de uma forma geral, a eleição, ela não é para algumas pessoas. Ela é em Jesus, e se as pessoas quiserem ir ao céu, tem que estar nele. Um Eu acho certo interessante pastor, viu, Sim, presbítero Tonel, um certo pastor usou um exemplo que eu achei fantástico, que ele disse o seguinte: a graça e a salvação em Cristo é como um barco que está no porto com o destino certo. E só chegará ao destino certo aqueles que entrarem no barco, porque o barco já se sabe para onde ele vai. Ele está no porto, ele está esperando os que entrarão no barco. Mas eu só posso dizer que sou predestinado se eu resolver entrar naquele barco, porque ele já tem um destino certo. destino e você vai né? É. Interessante que Eu o que pego você uma citou passagem, aí, né? Eu compro uma passagem é, para ir para São Paulo, mas de repente eu vou ao aeroporto e eu desisto daquela viagem. Aquele avião, ele está predestinado para ir a São Paulo, mas eu posso desistir e rasgar o bilhete da minha passagem, justamente. mas o avião vai continuar indo para São Paulo, eu estando nele ou não. Então, aí é onde está o princípio da predestinação em Cristo, Aí né? você Em falou uma coisa Cristo. importante, porque você tem que querer estar no navio. Então, nós tratamos da nossa livre escolha. Eu preciso desejar, eu preciso também querer. É o que a gente chama aqui, vou usar um termozinho técnico, sinergismo. Nós não utilizamos o monergismo, nós não cremos nisso, que é uma ação mona, única e exclusiva de Deus apenas, e você não faz nada, você é como um robô elevado. Mas o sinergismo vem também, entende também uma forma do homem ter uma. Não é que ele vai cooperar ou Deus vai salvar ele por causa de suas atitudes, não. Mas ele, de certa forma, responde ao chamado. Ele tem que querer, tem que desejar. E esse exemplo que você deu aí, eu vi na Bíblia de Filho Pentecostal, um, o nosso missionário Donald Stamps, né? Ele dá esse exemplo aí do navio, bem parecido Sim, com o que sim. você falou. É bem É isso, né? uma forma bem simples de se falar, olha, a graça está disponível, Disponível, justamente. basta você querer. Cristo está às portas, né? A porta do seu coração. Então, basta cada um querer. Eu lembrei de que, olha só que interessante. Jesus foi para Gadara, realizou o milagre e ele realizou o milagre. Ele fez o benefício, porque Marcos, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus Cristo como servo, mas um servo que tem autoridade, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Então, ele vai lá, realiza o milagre, faz um favor, não é isso? Para o povo. É para o povo mesmo, porque aquele camarada estava atormentando a cidade. Então, faz um favor ao povo. Mas para o povo, mas olha só o pensamento do povo. Para o povo, quase 2.000 porcos tinham mais valor do que uma vida. Mas para Jesus Cristo, uma vida valia mais do que o mundo inteiro. Mas aí o pessoal vai e diz, olha, a gente não te quer aqui, vai embora daqui. Você fez o favor, mas vai embora daqui. O Senhor só fica onde a presença dele, onde o seu nome é louvado, é aceito. Então, através de Cristo, nós somos salvos. Eles não quiseram, Jesus disse, eu imaginei ele dizendo, não tem problema, se vocês não me querem, Cafarnaum me espera, que lá tem uma multidão. Não é verdade? Então, eu estou aqui para todos, para a multidão. Mesmo que não me aceitem, mas eu faço assim mesmo, É aquele primeiro fruto da ilustração que a senhora da sugeriu, né? ilustração, e isso É aquele mesmo. fruto, a graça que está aberta a E todos, essa né? passagem que a irmã Miriam falou demonstra claramente a graça de Deus, porque mesmo eles rejeitando, Jesus ainda disse para aquele rapaz lá, né? Ele queria seguir o Senhor, né? E aí ele diz: não, fique aí de testemunho aí na sua casa. Olha que graça.
As pessoas irão ver a pessoa lá. Continue aí. É um A amor gente se alegra. imensurável. Mesmo eles tendo rejeitado e tudo, e a Isso. misericórdia de Deus é maravilhosa. Onde o nome do Senhor não é aceito, sua presença não é aceita, tudo bem, a graça está ali, ele está ali, né? Na época ele estava para servir, ele serviu, não é isso? É como ele está disponível, olha, estou aqui através da graça, que é reveladora, que, como já foi falado aqui, a graça ela é reveladora, ela revela Cristo, mas ela também revela a mim. É através da graça que ela revela a mim a pessoa que eu sou e é através da graça que eu conheço a Deus. Então, ele está às Perfeito. portas. Meus caros, para a gente caminhar para a nossa conclusão, a última parte da lição, ela fala do viver em boas obras, né? E uma vez que a gente tenha debelado essas ideias a respeito da graça irresistível, essas ideias a respeito da predestinação de uma forma que não seja em Cristo, a gente tem que também ter em mente, o aluno precisa ter em mente, que uma vez que essa graça chegue e me alcance, eu tenho um propósito de viver para as boas obras, para o evangelho, para o bom testemunho, e aí sim a gente vai ter concluído todo o conteúdo da nossa lição, né? Então, para encerrar, a gente precisa destacar que essa graça é dom de Deus, não vem de nós, né? É um presente, é uma dádiva. Também que a gente não tem mérito nenhum nisso, né? Não há nenhum mérito. E, por fim, não menos importante, que esse viver em boas obras é um sinal, é o fruto da graça de Deus na minha vida, né? Eu não posso conceber um crente em Cristo Jesus que depositou-se, né, a graça de Deus na sua vida e ele não vive para as boas obras, né? A gente não pode conceber essa ideia. É muito importante também que isso fique claro, porque como crentes na pessoa de Cristo Jesus, nós nos tornamos testemunhas, assim como aquele que foi alcançado, né, que demônios foram expulsos, né, do gadareno, né, e se tornou uma testemunha, se tornou um agente de Cristo, né, um embaixador. E é assim que a lição ela se encerra, né? E eu queria passar para vocês fazerem uns comentários finais a respeito disso e logo mais a gente se despedirá. No meu ver, uma coisa ela vem em seguida, né? Ou, isto é, a obra ela vem em seguida dessa graça depois de alcançada, porque é a consequência da manifestação da graça de Deus na vida do ser humano. Fomos preparados para as boas obras. A confusão que se dá é porque as pessoas acham que a minha obra é no sentido de em direção a Deus. Eu faço algo para Deus me aceitar. Entendeu? Eu faço algo, eu pratico boas obras, faço doações para que o Senhor me aceite e eu futuramente seja salvo. E é descartado pelas Escrituras Sagradas tal situação, porque se é um favor a salvação de Deus, ela independe das obras. Agora, a obra, ela vem posteriormente quando o homem recebe a Cristo, porque nós fomos formados para as boas obras. A obra é a realização, é seus feitos, é com ela que você glorificará a Deus. As Capítulo obras não 5, existem para a salvação, elas não, existem por causa da salvação. justamente. E por Tanto é isso que mesmo que as pessoas não podem confundir, porque algumas pessoas têm o pensamento que a salvação não é por obras, é pela graça. Então, eu não preciso mais praticar boas obras, não é isso? É importante explicar esse detalhe, que não é pelas obras, mas eu acredito que é um conjunto. Nós precisamos, até porque vocês lembram da lição que nós falamos sobre a missão da igreja, que eu falei sobre a tríplice missão, não é isso? E nós precisamos servir, é uma das missões da igreja, é servir, é praticar boas obras. Somos salvos, mas também nós temos uma missão.
a de louvar o Senhor, a de praticar boas obras, que é amar o nosso próximo, não é isso? E cumprir o ID. Então, as boas obras estão incluídas. Somos salvos pela graça, mas temos uma missão de praticar boas obras, não para alcançar a salvação, Mas mas para evidenciá-la. isso mesmo. Cristo vai dizer em Mateus, Ponha em evidência. no Evangelho, Põe no Evangelho evidência. segundo Mateus, lá no capítulo 5, 44 versículo, ele vai ser bem claro. E é uma obra que vai ser manifesta, porque ele está no Sermão do Monte, né, explicando lá a diferença da lei, das questões mosaicas e do Evangelho, da pessoa em Jesus. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Olha que obra aí que difícil de praticar, né? Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e ainda mais orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Glória a Só Deus. vai ser filho se fizer tudo isso. É tremendo. Aí Jesus vai dizer também que a nossa luz, que é as obras, nossa luz é a nossa atitude. As nossas atitudes são nossas obras. Então a nossa luz tem que resplandecer perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então E as aí nossas Tito, obras né, também. glorificam a Deus. Tito 2, né, meu presbítero, a gente vê aqui, já caminhando para esse encerramento, mas Tito 2, ele fala a respeito do procedimento, né, do procedimento cristão ao longo de todo o capítulo, mas ele encerra no versículo 14, dizendo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas E de obras. boas obras. Né? Então não tem E como Muito bem. fugir a obra, né? A obra de em si não tem boas como Não, fugir. obras. Não tem como Não, não. agora fugir eu repito. Nós, E de boas de obras. boas obras. É só ler isso. a epístola de Tiago, né? Tiago, Ó, ele vai tratar justamente essa questão da prática da obra, que você demonstre a sua fé através de suas obras. Não tem como perfeito. demonstrar fé sem as obras. É a Agora, evidência. uma é consequência da outra, né? Evidência. Perfeito. É a evidência. Muito bem. Então, eu encerro por aqui meus comentários. Quero saudar todos os professores, desejar uma aula maravilhosa para vocês e pedindo a bênção de Deus também sobre os meus amigos aqui, o querido presbítero Antônio e a irmã Miriam, e assim eu me despeço com a paz do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã Miriam. Eu também agradeço a oportunidade e a paz do Senhor Jesus para todos. Não se esqueça de deixar seu like. Não se E também esqueça o de comentário, né? comentários, se inscreva. Pode comentar, né, Rose? Que o professor Raniel, Pode. ele, na medida do possível, vai dar respondendo suas Vou transferir indagações com aí. muita tranquilidade, presbítero Daniel. Para do irmão Miriam, né? Amém. Eu quero A paz do somente Senhor. a paz do Senhor a todos e convidar você para compartilhar. Eles falaram que vocês deveriam curtir, deixar um comentário e eu faço esse convite a você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, deixe o comentário, deixe o seu like e fique na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe Amém. todos vocês em nome de Jesus.